Eu acho que então agora a gente já pode começar. Agora, boa noite para quem eu ainda não dei, boa noite. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos que estão aqui. Eu estou muito contente com o interesse que o tema dessa palestra despertou, né? A gente fez essa divulgação e a gente teve assim realmente muitas inscrições e eu fiquei muito animada com o que esse tema desperta, com esse interesse, com o que esse interesse desperta, né? Eu vejo que tem algumas pessoas aqui que não me conhecem, suponho, né? Então eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Raquel Ferrari, psicanalista, sou doutora em psicologia clínica pela USP e pesquisadora no nosso laboratório de pesquisa lá, o LIPSIC, que continuo pesquisando sobre o tema da maternidade, né? Então, eu sou autora do livro Maternidades, Assombro e Elaboração, uma perspectiva psicanalítica, editado pela editora Artes e Ecos. Eu vou contar para vocês um pouco do meu interesse sobre esse tema da ambivalência. Ele vem de antes do meu estudo mais aprofundado sobre a maternidade. Na verdade, esse tema já é bem antigo, né? Quando eu estava fazendo meu mestrado, entre 2006 e 2008, era um mestrado que eu estudei um programa de voluntariado, então eu fiz uma discussão crítica sobre as ações altruístas nos programas de voluntariado. E nesse momento eu fiquei muito intrigada com essas posições bem e mal, bom e mal, né? Tão presente nessas ações ditas altruístas. E eu sempre desconfiava daquilo e eu acabei me dedicando ao mestrado a estudar isso. E no mestrado eu já fazia uma discussão sobre a ambivalência de sentimentos, especificamente a partir do Freud e da Naomi Klein, né? Então é curioso, né, como é que os temas nos acompanham, né? Você pode mudar aparentemente da questão de pesquisa, mas o tema está lá sempre te provocando a uma reflexão, né? E aí, então, desde então, eu sempre estive muito intrigada com esse tema na clínica, mas mesmo nas questões da vida coletiva mesmo, né? Procurando sempre ter uma posição ética com relação a isso, uma posição crítica e ética, né? Acreditando que é impossível você fazer, né, apartar, né, o bem e o mal. Nesse programa de voluntariado que eu assessorava lá em 2006, que despertou para o meu mestrado, o grupo de voluntários eles se autodenominavam Turma do Bem. E isso já me intrigava, né? Porque essa autodenominação já deixava de fora muitos afetos que fazem parte da experiência humana, né? E isso era um risco. E eu levava essas questões para eles e problematizava, né? Foi uma experiência muito rica, né? Quando eu comecei a estudar o tema da maternidade, especificamente o sofrimento psíquico próprio da vivência da maternidade, eu pensei em estudar o sofrimento psíquico de modo amplo, né? Não especificamente nas questões de adoecimento psíquico, como depressão pós-parto e psicoses puerperais, né? Eu estava interessada, estava me aparecendo muito na clínica e nas minhas relações com recém-mães é que isso é uma experiência que está colocada para todas as mulheres que se tornam mães.
e isso precisaria ser levado em consideração. Então, esse foi o principal foco de estudo do meu doutorado, né? Pensar a entrada na experiência da maternidade como tendo um potencial traumático, né? Então, eu falo de um potencial traumático, que significa que não necessariamente isso precisa se configurar como um trauma, mas a gente precisa ter em conta que há um potencial traumático e assim a gente poder pensar estratégias de cuidado, dispositivos na cultura de atenção e cuidado para a mulher que se torna mãe. O tempo todo no meu livro eu vou falando que acho que isso precisa ser considerado para pai e mãe, para os cuidadores principais, aquelas pessoas que vão receber esse bebê e que vão ser os responsáveis, né, por essa criança. Mas o meu estudo, eu circunscrevo o meu estudo nesse momento na mulher, numa mulher mãe que é a mãe biológica. Só para situar vocês o estudo que eu faço, mas eu o tempo todo vou dizendo, olha, aqui a gente pode ampliar para todas as pessoas que estão em volta desses seres que precisam desses cuidados, né? Então, eu vou pensar nessa questão do potencial traumático, eu vou partir ao longo do meu livro, eu vou estudar, vou fazer uma revisão histórica sobre o lugar da mulher e da mãe, eu faço uma discussão sociológica a partir do nosso tempo, né, atual, que lugar é esse, que mundo é esse em que vivemos e que homens e mulheres vão se tornando mães e pais. Que contexto é esse? Eu faço isso a partir de um sociólogo alemão que se chama Hartmut Rosa. Ele faz uma discussão num livro onde ele vai falar sobre a aceleração social. Só um minutinho. Então, eu faço todo esse trajeto para discutir essa questão do sofrimento psíquico próprio da experiência da maternidade. Então, eu articulo história, sociologia, nossos tempos, muitos elementos da cultura e não poderia, então, deixar de falar nesse livro sobre a ambivalência de sentimentos, já que ele era um tema que me acompanhava de longa data, né? Então, há um capítulo onde eu me dedico a estudar a ambivalência de sentimentos na experiência da maternidade. Mas calma. Bom, tem alguém aqui que tem que dar um mute, né? Fernanda vai botar. O que eu vou falar com vocês hoje é alguns pontos desse capítulo, onde eu abordo. Tá mutada, Raquel. Oi. Como a gente tem pouco tempo, evidentemente, eu tenho mais a vontade de instigar vocês para o tema do que me propor a aprofundar, evidentemente. Mas espero que a gente tenha uma boa conversa aí com a partir do que eu tenho de provocação aí para a gente fazer. Então, eu vou falar um pouco, vou contar um pouco, vou apresentar algumas ideias e em determinado momento aí eu abro para a gente conversar um pouquinho. Vocês podem fazer perguntas, comentários, trazer as suas experiências com esse tema, vai ser muito bom contar com a participação de vocês, né? Como ponto de partida, preciso dizer, bom, eu estou falando a partir da psicanálise, né? Então é preciso dizer que o tema da ambivalência de sentimentos ele esteve presente na obra do Freud desde o início, né? Já na interpretação dos sonhos, que é a obra inaugural de 1900, já estava lá, mas antes disso também, não com esses termos, mas ele estava falando sobre esse assunto, né? De essa gama de sentimentos dirigidas ao mesmo objeto, né? Mas é só em 1910 que um psiquiatra suíço, Eugène Bleuler, que vai
apresentar essa expressão, ambivalência de sentimentos. É usada pela primeira vez em 1910. E já em 1912, Freud, na dinâmica da transferência, já vai falar justamente sobre a transferência negativa e a transferência positiva, temas fundamentais para a prática psicanalítica. E aí, ao longo do trabalho da obra do Freud, esse tema vai aparecer, ele está sempre muito interessado sobre a presença do amor e do ódio. Em 1915, Freud escreve A Pulsão e seus Destinos. Então, nesse texto, ele propõe a gênese do amor e do ódio. E ele traz uma coisa interessantíssima, porque ele diz que o ódio é anterior ao amor, né? E ele vai dizer que o ódio ele surge com o reconhecimento do objeto, do outro, do diferente, né? Do externo, do objeto externo. Enquanto a gente está num momento, num estágio fusionado com a mãe, você tem todas as suas necessidades atendidas prontamente, você não se dá conta de que isso vem de fora de você, né? Então, quando o bebê começa a se dar conta que isso vem de fora, ele se depara com o objeto externo. Então, isso causa uma perturbação muito grande, né? Porque se não vem de mim, eu não serei atendido prontamente. Então, Freud vai dizer que o ódio ele surge com o reconhecimento do objeto externo. Em seguida, com a satisfação das necessidades, vai surgir o amor. Na experiência de satisfação surge o amor. Então, aqui a gente tem um marco muito importante sobre o surgimento, sobre a gênese, né, do amor e do ódio, tal como Freud concebeu, e já nos dando sinais de que amor e ódio estão sempre ali caminhando juntos. E mais para frente, em 1920, ele vai formular a segunda teoria das pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte, de novo, ligação e desligamento, amor e ódio estão ali mais ainda presentes, né? Num texto fundamental da obra freudiana, que é o texto Mal-Estar na Civilização, de 1930, já um texto no final da sua vida, ele vai falar que o sentimento de culpa é a expressão do conflito de ambivalência, né? Dessa luta eterna entre Eros e Thanatos, entre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então, está lá também, está muito claro para ele que esse conflito da ambivalência vai estar sempre presente no nosso psiquismo. Melanie Klein é a grande teórica da ambivalência, então é uma autora que vem, né, logo em seguida, e ela se interessará muito sobre os estágios primitivos do nosso psiquismo, e é uma autora que vai, então, pensar muito sobre isso, quando ela fala de uma posição que ela chama de esquizoparanoide, onde há ali apartado o bem e o mal, né? Um psiquismo muito primitivo precisa separar o bom do mal, o bem do mal. Só que a gente vai superando essa predominância dessa posição, se tudo corre bem, mas a gente nunca abandona totalmente. Então, sempre haverá momentos na nossa vida em que a gente estará funcionando mais predominante nesse jeito esquizoparanoide, que é como ela chama, né? Onde a gente precisa separar radicalmente o bom de um lado, o mal do outro, e a gente ficar do lado do bom, do bem, né? Mas o que a Melanie Klein fala é que a gente nasce num caos de emoções e angústias inevitáveis, e a gente tem que lidar com isso. E aí, recentemente, Luiz Cláudio Figueiredo, um psicanalista de São Paulo, professor da PUC, ele propõe uma ideia muito interessante, que é um estudo sobre todas esses autores da psicanálise que pensam a ambivalência. Ele propõe um conceito que ele chama de ambivalência de base, ou seja, que desde sempre a gente está
desde que chegamos ao mundo, a gente está numa condição dessa experiência de ambivalência, né? Considerando, levando-se em conta a dualidade pulsional, pulsão de vida, pulsão de morte. Mas uma coisa muito interessante que Melanie Klein já propunha, e ele vai desenvolvendo, é que a gente precisa pensar no potencial criativo da ambivalência, que é uma coisa que eu falo bastante no meu livro, né? Porque uma vez que a gente tenha em conta que os afetos hostis são inevitáveis, eles fazem parte da experiência humana, isso não é absolutamente destruidor, porque a gente tem a possibilidade de reparação. E a reparação mobiliza afetos, mobiliza a nossa criatividade, né? Então, essa disposição para a reparação é um sinal de saúde, um sinal de saúde. Então, você poder fazer contato com toda a gama de sentimentos e, diante dos afetos hostis, você poder pensar em estratégias reparatórias, ela é o que a gente mais pode esperar para uma condição de saúde. Esse autor, Luiz Cláudio Figueiredo, ele traz muito claro que é inevitável que a gente cause destruições ao longo da nossa existência, seja para a gente mesmo, causem danos, digamos assim, né? Para a gente não ser tão pesado, que a gente cause danos, né? É inevitável que a gente cause danos para nós mesmos, para o nosso entorno, para as pessoas que estão aqui, convivem conosco, para o meio ambiente. É inevitável. Viver implica causar danos também, não é só fazer bem, digamos assim, a gente causa dano, né? Haja vista a questão do meio ambiente. Para existir nesse planeta, quer queira, quer não, a gente causa danos ao meio ambiente. Mas as próprias relações com com as pessoas mais próximas, é inevitável que a gente diga coisas que não são adequadas, que a gente ofenda, que a gente se posicione, às vezes com fúria, com inadequação mesmo, né? Mas a gente pode repensar e a gente pode encontrar saídas, encontrar processos de reparação. Então, uma vez a gente tendo em mente que causar danos é inevitável, é bom que a gente possa ter em mente que a gente pode reparar, né? Óbvio que tem coisas que são mais complicadas, esperamos que não causemos danos irreparáveis, mas a maior parte das coisas a gente tem possibilidade de reparar. E ele vai dizer, então, de pensar que a ambivalência, ela mobiliza esse aspecto tão saudável em nós, que é a capacidade de sublimação, de criação, de reparação, né? Portanto, saúde. Né? E aí, ele, a respeito da maternidade especificamente, trago uma citação aqui muito interessante, que está no meu livro, que ele diz assim, ainda do Luiz Cláudio Figueiredo. Ainda que adotemos o mito da preocupação materna primária, por exemplo, seria pouco plausível acreditar que a maternagem, em qualquer momento, possa estar livre da ambiguidade e da confusão, da divalência e da ambivalência, mesmo que essa esteja em grande parte reprimida. Esse é um ponto importante, né? A gente já vai falar dessa questão da impossibilidade da expressão da ambivalência na nossa cultura, então necessariamente isso em grande parte estará reprimido. E afinal, a mãe é uma mulher, em geral uma mulher adulta. Mesmo o Winnicott reconhece que essa doença, entre aspas, né, a suposta preocupação materna primária, que é uma expressão do Winnicott, e precisa ser breve. Então, o Winnicott fala que no final da gravidez e no puerpério, a mulher entra num estado que ele chama de uma quase doença, o Winnicott chama, e que é um estado regressivo que permite que a mulher se identifique com aquele bebê e assim possa se
dedicar a ele, se interessar muito por ele, se devotar a ele. Isso é muito útil, né? Que a natureza tenha providenciado esse estado. Mas, e nesse caso, ela vai tentar prover ele o máximo possível. Mas ela não consegue manter esse estado por tanto tempo. Então, em algum momento, ela vai começar a falhar, ela vai começar a se atrasar no atendimento desse bebê. Então, isso também não vai durar tanto tempo, né? É, e aí ele fala, né, que mesmo o Winnicott, quando ele fala da mãe suficientemente boa, a própria expressão suficientemente já nos indica que está presente a ambivalência, né? Ela vai ser boa e ao mesmo tempo ela não será boa, né? Ela não vai atender esse bebê sob medida e é importantíssimo que seja assim, né? Porque um atendimento perfeito, uma satisfação completa, ela impede a percepção da diferença, né, do outro como diferente, que é absolutamente necessário para o desenvolvimento, né, de poder perceber que o outro é separado de mim. Então, o processo de separação vai depender dessa frustração, né, vai depender desse não atendimento completo, em absoluto, né. É, E aí o próprio Luiz Cláudio Figueiredo vai falar: é bom que se criem as condições para reconhecer as misturas e tolerar as tensões e conflitos. Ou seja, é bom que a experiência da ambivalência, no sentido estrito, venha a ser vivida e reconhecida, né? Então, tudo isso que eu disse até agora é para a gente preparar o terreno para falar um pouco mais especificamente sobre a ambivalência na maternidade, né? Então, a gente, tendo em conta que a ambivalência faz parte da experiência humana, a gente precisa criar condições de que ela possa ser admitida, né? Essa experiência precisa ser admitida. Na clínica, quando a gente atende essas mulheres, de novo, não só mulheres, mas os homens também, os pais, em relação aos seus filhos, eles querem nos contar no segredo do divã que não aguentam mais, que estão irritados, que aquele filho está cansando, né? Que ele não suporta mais a carga, ela não suporta mais a carga que é a maternidade, a paternidade, mas falam cheios de dedos assim, porque sabem que será um julgamento, quer dizer, não vou julgar ninguém, mas já trazem isso da cultura que passarão por esse julgamento, né? Um outro autor que fala da ambivalência e que para mim assim, é muito caro e que eu trabalhei com ele também é o Ferenczi, né? E o Ferenczi ele tem um texto que se chama Afirmação do Desprazer. E ele diz justamente que a gente precisa admitir, ou seja, afirmar uma coisa afirmativa, e de que o desprazer faz parte da nossa existência, né? E isso não é mal, não é mal, não é um problema, porque tudo que a gente cria e realiza tem uma parte que é uma parte mais trabalhosa, difícil, muitas vezes frustrante, dolorosa. Mas se a gente tiver em conta que é possível atravessar isso, tendo em vista que você vai ter uma realização, né? Porque isso, né? Os artistas falam muito, né? É 1% de inspiração e 99% de suor, né? De transpiração. Acho que essa é uma imagem boa para a gente ter em conta do que o Fênix está nos dizendo. Então, ele fala dessa possibilidade da gente levar em conta o mundo externo. Ele fala que para a gente poder levar em conta o mundo externo, a gente precisa, a gente depende da ambivalência, né? Ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala: o objeto externo em parte é amado e desejado, mas em parte é perigoso, ameaçador e odiado.
por isso ele pode ser percebido quando ele é externo, né? Então, assim, a possibilidade de você perceber o mundo externo, que é uma coisa importantíssima para a saúde, lembrando que na psicose há uma dificuldade muito grande de fazer contato com o mundo externo, com a realidade, né? Então, faz parte do processo de saúde você poder ir apreendendo o mundo externo. E o Félix vai falar que é a ambivalência que vai nos ajudar a isso, é a experiência do outro como diferente, que me frustra, que não me atende na medida como eu gostaria. E, obviamente, Ferenczi está inspirado, está dando continuidade ao que o Freud tinha abordado lá naquele texto que eu disse, Pulsão e seus destinos, né? Porque o que acontece, né? Quando ele é só amor, é como se ele fosse parte de mim, né? Se o meu objeto que me atende for só amor, ele é como se fosse parte de mim. Então não existe objeto, não existe mundo externo, só existe eu, né? Então a decepção, a frustração, o adiamento da satisfação, né? Que é isso que o princípio de realidade impõe, é um adiamento da frustração, da satisfação, é a possibilidade de eu reconhecer o outro na sua diferença, né? Então, não tenho como negar também que é um mecanismo de defesa muito arriscado, embora a gente precise lançar a mão dele muitas vezes, mas é arriscado. E a Melanie Klein, num texto onde ela trabalha sobre o fim da análise, ela vai dizer que o fim de uma análise implica uma vida de fantasia rica e uma capacidade de experimentar as emoções livremente. Olha que frase ótima. Ou seja, de você poder admitir tudo: amor, ódio, culpa, enfim, uma série, angústia, o que você poder admitir e o que você pode fazer a partir daí, né? Transformar e tal. Pesar, né? Uma série de coisas. Então, a integração dos aspectos contraditórios e ambivalentes, ao enriquecer o ego, cria uma instabilidade, olha que interessante, né? Mas essa instabilidade, porque agora tem amor e ódio, né? E aí você pode passar por um processo para o movimento reparatório, né? O trabalho reparador entra em ação, né? Tendo tudo isso em mente, eu vou projetar alguns slides aqui só para a gente ter umas frases interessantes sobre a questão da ambivalência de sentimento. Depois a gente vai passar por um bate-papo aí com vocês. Ah, eu não posso. Você tem que me colocar como co-host, Fernanda, para eu poder compartilhar aqui. Agora sim. Espera aí. Tá dando para vocês verem o slide? Alguém pode me dizer, porque agora eu estou vendo menos vocês. Perfeito, tá certo. Então, um pouco para a gente pensar na ambivalência Eu materna. não tô vendo o slide. Não tá vendo? Não, estranho. Mas está passando, sim. Provavelmente, Kátia, foi a Kátia, né, que falou conosco? Kátia? Isso, acabou de entrar. Eu não sei o que legal. pode ter havido. Entrou, obrigada. Que legal, ótimo. Então vamos lá. Eu, para começar, vou trazer uma frase assim que eu uso como epígrafe de um dos capítulos, que é de uma escritora, né, não psicanalista, de uma escritora, onde ela faz um depoimento sobre a experiência dela com a maternidade de uma forma muito contundente. E ela diz: a grande vantagem de não ter filhos deve ser a possibilidade de continuar acreditando que se é uma boa pessoa. Quando se tem filhos, entende-se como é que as guerras começam.
Ou seja, não, ela está mais próxima dessa diversidade, dessa complexidade da experiência de sentimentos. Uma artista, né, uma escritora, vai lá e coloca em palavras francamente. Bom, o que eu proponho, então, é que uma mulher precisa conhecer a si mesma, os sentimentos diversos, ambíguos, aflitivos, que a experiência da maternidade evoca. Porque só fazendo contato com essa ambivalência de sentimentos é possível imaginar uma vivência criativa ao ser mãe. Lembrando que isso vale para o pai. Então, é fundamental reconhecermos o impacto transformador positivo da ambivalência sobre a mãe e, por consequência, sobre o trabalho que ela tem a realizar. A maternidade é inevitavelmente conflitiva, mas esses conflitos são potencialmente criativos. Pensando sempre nesse trabalho reparador que a gente aprendeu principalmente com a Melanie Klein, que é um dos primeiros sinais de saúde, né? A capacidade de fazer reparações. Uma das autoras com as quais eu trabalho, a Rosika Parker, ela lembra que Klein considera que a ambivalência tem um papel positivo a desempenhar na vida mental, como uma defesa contra o ódio, e postula que é na própria angústia da ambivalência materna que reside uma relação frutífera para mães e filhos. O reconhecimento dos sentimentos ambivalentes promove maior consciência sobre si mesmo, sobre a criança, oferecendo um maior senso de realidade e a possibilidade de uma relação mais autêntica. Klein nos ensina que no início da vida é fundamental que o bebê possa manter separados o amor e o ódio, nessa posição esquizoparanoide. Então, o objeto bom do objeto mau, sob o risco de se sentir confuso entre o que é bom e o que é mau, em outros contextos. Com o tempo, a própria maturação vai colocar o bebê diante da ambivalência, reconhecendo que a mãe boa e a mãe má são o mesmo objeto, o que levará à culpa e à possibilidade de reparação. Isso será possível graças à identificação com o objeto ideal e às experiências de gratificação. Dessa forma, o bebê pode acreditar na sua capacidade de amar, reparar e cuidar. E assim é capaz de conviver com ódio, com a ambivalência, sem recorrer a mecanismos de negação. Então, se a gente tiver condições de fazer contato com todos os afetos que nos ocupam, né, que a gente vai experimentando, a gente vai podendo pensar, imaginar e dar destinos para eles, né, sem precisar negá-los, né? Acho que no início desse grupo que eu falei que eu trabalhava lá do voluntariado, quando a gente começou, quando eles se auto-intitulam Turma do Bem, eles estão tentando negar a face hostil, que inevitavelmente apareceu e a gente precisou trabalhar ao longo do tempo que estivemos juntos. E que foi muito construtiva, proveitosa, transformadora. Tal como no início da vida, a mulher na vivência da maternidade está num processo de nascer como mãe. Vive um estado regressivo que precisa de sustentação do ambiente para ser capaz de lidar com os sentimentos de amor e de ódio simultâneos em relação ao filho. E acreditar em seu potencial de amar, cuidar do bebê. Se isso não acontecer, a mãe seria levada a recorrer a mecanismos de defesa primitivos para lidar com a ambivalência e com a ansiedade persecutória. Eu tenho uma experiência na clínica, uma experiência longa na clínica de atendimento da relação pais-bebês, né? E com frequência esses pais, tanto mãe quanto pai, se veem muito angustiados de estarem fazendo mal para o seu bebê, como algo assim sem volta, né? Então, se passaram por algum estado de tensão ali, quando eles me procuram,
com dificuldades no trato com essas crianças, com esse filho, eles ficam muito, muito assustados, como se eles tivessem causado um grande dano e que não há mais como voltar atrás. Então, um trabalho importante nessa clínica da parentalidade é encorajar esses pais a fazer contato com esses sentimentos, o que é que mobilizou eles, e de que eles possam admitir e reconhecer que isso faz parte da experiência, ainda que para um casal ou outro, para um pai ou outro, tenha acontecido de uma forma um pouco mais intensa e dramática, mas a gente poder encorajá-los a pensar que é possível, sim, um processo de reparação e de uma redefinição aí do caminho dessa família, né? A ansiedade provocada pela maternidade pode amplificar os conflitos provocados pela ambivalência. Algumas mulheres poderão sentir-se mais potentes, enquanto outras, por influências diversas, sejam externas ou internas, podem ser dominadas pela culpa depressiva. Bom, a gente precisa entender que então as mães com os filhos estão num processo de desenvolvimento e tem uma infinidade de fatores e vai estar em jogo assim muitas questões aí para que ela possa de fato exercer essa maternidade de uma forma mais humana, digamos assim, ou seja, com todas as suas imperfeições, né? Melhor que seja assim. Uma das causas principais para o sentimento de culpa trabalhar pela cisão entre o amor e o ódio, quer dizer, se eu sinto uma culpa, eu preciso fazer uma cisão. O amor está comigo, o ódio está longe de mim, eu não preciso fazer contato com isso. É a atitude da nossa cultura face à ambivalência materna. Então, uma das questões importantes que eu trato aí nesse capítulo é que a nossa cultura é um tabu falar que mãe pode não estar satisfeita com a experiência da maternidade, pode não estar satisfeita com seu bebê, com seu filho, né? Tá irritada, tá cansada, tá frustrada, tá decepcionada, porque a criança não é do jeito que ela imaginava. Quer dizer, não estou dizendo que ela vai devolver, mas ela precisa ser ouvida, que tem esses estados de irritação, tem essa insatisfação, e isso precisa ser admitido com mais franqueza, né? Mas como isso é um tabu, isso não pode ser falado, você logo é censurado se você falar uma coisa dessas, a única saída é a repressão. E isso vai aparecer. Os sentimentos hostis, eles irão aparecer de alguma forma, né? Não é uma boa saída a repressão, né? E aí o sentimento de culpa entra de uma forma muito intensa, né? Nossa cultura se defende contra o reconhecimento da ambivalência materna pela difamação ou pela idealização da mãe. Então, ou as mães são difamadas, portanto, odiosas, incapazes de amar, ou elas são idealizadas, sentem exclusivamente amor por seus filhos. A Parker vai fazer uma referência a Jessica Benjamin, que diz: em razão das mudanças históricas recentes nos métodos de criação de filhos, a cultura ocidental está sob a forte influência de uma idealização sentimental da condição materna. A mãe ideal é um porto seguro que tudo dá. Isso é uma balela, né? Não é só responsabilidade da mãe, e não existe essa possibilidade de ser uma mãe ideal, né? Idealizada, digamos assim. Benjamin alerta para o obstáculo que essa idealização, esse ideal de onipotência e onicompetência cria para a implantação de dispositivos na sociedade que apoiem as famílias na criação de filhos. Então, se a mãe vai sendo cultivada, cultuada como onipresente, onipotente, onicompetente, é capaz de tudo, a mãe guerreira, a mãe que resolve tudo, a mãe que dá conta sozinha, a mãe que supera, bom, então a cultura também não vai, a sociedade não vai pensando dispositivos e estratégias de cuidado desses seres pequenos que precisam de creches, precisam de apoio,
precisam de amparar essas famílias durante o início da vida, né? A licença maternidade e paternidade mais longa, por exemplo, horários flexíveis de trabalho, né? Sempre vai, bom, então a gente não precisa pensar sobre isso. A aceitação da ambivalência leva, inclusive, a um certo grau de depressão, intimamente ligada à maternidade, mas não depressão no sentido de um adoecimento, mas no sentido de um recolhimento, uma introspecção, um entristecimento, né? Que é próprio de quando você se dá conta que tem coisas que você não vai fazer perfeitamente, que não vai sair exatamente como você imaginava, né? Ou que também você é capaz de causar danos, né? Então ela vai chamar de uma posição, a da Rosika Park vai chamar de uma posição depressiva materna, né? Que reconhece a agressividade, mas vive igualmente o estado de preocupação com o outro. Uma aceitação tanto da responsabilidade quanto da falibilidade. Essa posição, porque a Melanie Klein fala no início da vida da posição esquizoparanoide, depois a posição depressiva, como sendo um momento onde dá uma integrada entre o amor e o ódio, né? Eu sinto amor e ódio pelo mesmo objeto, não era por objetos separados, e isso que vai ativando todo o processo de reparação. Então a Rosika Parker se inspira nisso e vai falar, propor essa ideia de uma posição depressiva materna. Diante de tudo isso, é impossível falar em maternidade no singular, e aí ao longo de todo o meu livro eu vou falar sobre maternidades, que são vividas de modo muito diversos, considerando os contextos econômicos, históricos, culturais, sociais, especialmente a inter-relação entre o mundo intrapsíquico com o intersubjetivo, ou seja, da relação das duas subjetividades. Vou dar uma interrompida aqui na projeção. Tem uma experiência muito bonita relatada pelo Winnicott num dos livros dele. O Winnicott, um psicanalista inglês, que na década de 50, final da década de 50, ele era muito presente na rádio BBC, falando sobre cuidados com crianças, enfim. E ele organiza, então a BBC organiza um encontro com pais e mães, mas só vem mães, porque será, né? E a pergunta é, tipo uma roda de conversa, né? O que irrita na maternidade? Então o texto se chama O que irrita, né? Tá lá num dos livros dele. E aí essas mulheres começam a falar de tudo, assim, abrem o verbo, contam francamente a sua irritação com a experiência da maternidade. E as falas do Winnicott são falas de acolhimento, de cuidado, de consideração, e entendendo que é isso mesmo, vocês têm toda a razão de dizer isso, né? E quando ele vai podendo, vai fazendo isso, as mulheres vão ficando cada vez mais dispostas a falar, a compartilhar esse mal-estar, e isso vai podendo tomar um outro rumo, né? Esses sentimentos hostis vão encontrando reparações, né? Eu vou parar um pouquinho de falar para poder abrir para a gente conversar, mas eu quero dizer que o que eu estou pretendendo aqui é até fazer um aperitivo, porque a gente vai começar um grupo de estudos sobre ambivalência na maternidade, e a gente vai deixar o link aqui no chat, para quem quiser se inscrever. Vai ser o módulo 1, que vai acontecer a partir de outubro, está tudo explicado lá no link. Que nesse primeiro módulo vão ser 5 encontros, onde a gente vai aprofundar essas ideias que eu estou aqui pincelando e provocando vocês, né? E assim, pensando um pouco nesse texto que eu falei do Winnicott, né? O que uma roda de conversa propicia para essas mulheres de compartilhamento desses estados, né? Então, eu sempre faço mensalmente rodas de maternidade com mulheres, mães de todas as gerações, não só de bebezinhos, até avós participam.
e a gente faz um grupo de reflexão sobre como é viver a experiência da maternidade. E nesses grupos eu tenho tido assim uma grata satisfação de ver as mulheres falando livremente dos seus incômodos e o que é mais legal, o próprio grupo se apoiando, né? Quando uma começa a falar, a outra vai se vendo ali naquelas palavras e vão podendo falar sobre isso, e ao final do encontro, em geral, a gente tem uma resposta de um estado mais verdadeiro, né? De experiência mais verdadeira com seus próprios sentimentos e a possibilidade de transformação a partir daí. Eu queria escutar um pouquinho vocês, como é que chega em vocês essa ideia, essas ideias, o que tem a dizer, comentários, perguntas, para a gente bater um papo. Oi, Raquel, posso falar? Oi, Bel. Tá bom? Claro, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu não tenho nenhum grande comentário, assim, não é nada muito luminoso que eu vou falar. É mais para propor uma reflexão que eu não sei se você chegou a ver, que hoje naquele podcast do Assunto com a Natuza, a Vera Iaconelli foi entrevistada, né, para falar justamente sobre questões relativas ao que a gente é, não exatamente ao que você está falando hoje, porque você está fazendo uma apreensão mais teórica da coisa, mas para falar dessa ideia do burnout, da maternidade, né? E daí eu estava pensando, depois eu ouvi a entrevista dela, ela fala do livro também, eu não conheço o livro, não li o livro ainda, mas eu estava pensando depois que eu ouvi o podcast que parece que agora deu um boom desse assunto, né? Assim, eu acho que até quando a gente estava trabalhando na sua tese há dois anos, né, mais ou menos, parece que não estava uma coisa tão assim aparente, já tão frequente na cultura, mas parece que nesses últimos 2 anos essa coisa essas questões sobre a maternidade parece que se tornaram muito mais explícitas e o que eu ia propor para a gente falar, não sei se você tem alguma pensa alguma coisa sobre isso, o que você acha que nesses últimos anos fez com que essa questão finalmente se tornasse explícita a ponto de assim e poder ser falada e conversada a ponto da Vera, que é psicanalista também, publicar um livro chamado Manifesto Antimaternalista, né? Assim, então, o que nesses últimos anos, talvez, sei lá, do ponto de vista da cultura ou o que propiciou, né? O que abriu esse espaço para que isso finalmente viesse à tona, sendo que eu acho que não é uma experiência de hoje, né? Assim, eu acho que é uma experiência muito antiga essa, né? Da ambivalência. Então, enfim, era meio essa meu comentário. Tá ótimo, legal, Bel. Alguém mais quer fazer algum comentário que daí a gente pode juntar para responder? Alguma associação? Eu queria li seu livro, né, Rachel? Já é a segunda vez que te escuto falar sobre ele, sempre muito bom. Esse ponto que você falou hoje que você destacou sobre a posição depressiva materna, né, que a Rosilda, né, faz Rosica Parker. Rosica, isso. Que é essa integração, então, né, da aceitação, da responsabilidade e da falibilidade. E eu fiquei intrigada, que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre por que isso nos afeta tanto, né? Porque ao mesmo tempo que é libertador, esse reconhecimento, mas nos afeta com uma certa tristeza. Eu fiquei pensando na questão narcísica envolvida nesse reconhecimento da falibilidade, né? No quanto que talvez entrar em contato com o não só gostar deste lugar de mãe, nos remete à condição de filho, né? Então, poxa, de que a minha mãe também não só gostou de ser mãe, né? Então, se tem esse aspecto depressivo, a gente poderia pensar nessas questões narcísicas ali, desse reconhecimento.
Isso que Legal, eu Michele. queria discutir um pouquinho mais. Legal. Eu vou começar respondendo a Michelle, depois já passo para isso que a Bel falou, né? É ótimo você falar isso, Michele, porque a gente sabe até que no grupo aqui não é só um grupo de psicanalistas, né? Então não vão conhecer tão essas teorizações, né? Mas quando a Melanie Klein fala da posição depressiva, ela é um momento de luto, né? Luto da onipotência, né? De que você não é onipotente, né? Então, numa posição anterior, você está imaginando que você, né, o bebezinho lá, é tudo. Eu tenho fome, vem aquele leite na minha boca, me apazigua, me acalma. Eu preciso dessa ilusão de onipotência, né? O Winnicott fala isso, o Ferenczi fala isso. A gente precisa desse momento de ilusão de onipotência até para a gente poder acreditar que vale a pena viver, né? A gente sabe de histórias, de relatos, de teóricos que falam de que crianças que foram abandonadas, né, que não têm esse investimento afetivo, né, o Spitz fala disso, morrem, efetivamente morrem, mesmo tendo alimento, proteção, cuidado, né? Os estudos do Spitz falavam sobre isso, né? Então a criança precisa desse investimento amoroso e dessa provisão imediata durante o iniciozinho da vida dela, né? Então, quando vão se dando conta, quando a gente vai se dando conta que a gente não era onipotente, não era a gente que providenciava aquele alimento e aqueles cuidados, tem uma perda dessa ilusão de onipotência. Então, tem um luto, né? Então, o estado depressivo que a Melanie Klein chama da posição depressiva não é um adoecimento, não é uma tristeza a ser evitada, muito pelo contrário, é um estado a ser vivido, a ser atravessado, né? E que a gente vai ter que passar por elaborações de luto ao longo de toda a nossa vida, né? Então é isso, depois tem o desmame, né? E aí, bom, perdi, né? Não tenho mais o peito, a mamadeira, o que for, é um outro jeito que eu vou me alimentar, mas não queria largar aquilo, mas é assim, o desenvolvimento e tal. Mas tem um luto, não é festivo, né? O desmame tem um luto. Então, a gente tem que lembrar que o trabalho psíquico do luto é um trabalho é saúde, né? Quando não é luto, é melancolia, né? Como Freud nos ensina, né? Então, poder elaborar lutos é uma condição de saúde. Então, a gente já falou da reparação, elaboração, o trabalho psíquico do luto é uma condição de saúde, né? Então, quando a Rosika Parker resolve pegar a ideia da Melanie Klein e chamar de posição depressiva materna, ela está falando de saúde, né? É constatar que você não vai ser onipotente, você vai falhar, mas que você tem jeitos de reparar, de ir se ajustando, né? E aí a gente vai nessas, né? Então é uma expressão positiva, digamos assim, né? Que vai ser bom que a mulher possa passar por ela. Acho que foi boa a tua pergunta, Michele, que eu posso explicar um pouco melhor, né? Porque assim, meio rapidinho. Mas deixa eu falar da Bel. Esse livro da Vera, né? Um livro super necessário, é um trabalho que ela já vem fazendo há muito tempo, né? Esse manifesto antimaternalista, que é um posicionamento político, né? Evidentemente que ela vai trazendo muitas ideias da psicanálise, tanto para criticar quanto para ajudar a pensar, mas essa ideologia maternalista é uma ideologia que já surge há muito tempo, né? Que é a ideologia de que só cabe à mulher cuidar das crianças, dos novos seres que chegam ao mundo, né? Essa ideia de que só cabe à mulher sobrecarregou muito a mulher, principalmente depois que ela entra também no mercado de trabalho, né? Então é disso que trata o livro dela. A gente vai precisar encontrar saídas mais inteligentes, porque a gente precisa da nova geração para nos substituir, né? Para fazer coisas
enfim, que a gente já não vai mais poder fazer, né? Então, estaremos velhos, os médicos que vão cuidar da gente foram os bebezinhos que a gente cuidou em algum momento, né? Então, a gente precisa das novas gerações, né? Não são médicos. Todo mundo que vai nos atender aí na vida, fazendo as diversas coisas, construindo casas, enfim. Então, a gente precisa fazer. Ela propõe, né, que a gente faça uma revisão dessa posição e que a sociedade pense formas de se responsabilizar pelas novas gerações de uma forma mais complexa, e não pensando que só a mulher é que deve fazer isso, né? Agora, acho que o meu trabalho, de certa forma, vai complementar essa discussão. Eu não sei se eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, eu já tenho ele, mas ainda não comecei a ler. Mas eu conheço esse pensamento da Vera, que ela está sempre falando sobre isso e concordo. A minha reflexão é para pensar um pouco mais sobre o aspecto psíquico, o que acontece na mulher quando ela se torna mãe, porque tem muitas particularidades disso. E precisam também, eu acho que junto vai complementar, porque se a gente puder reconhecer toda essa turbulência emocional, a gente também vai pensar outras maneiras de acolher, cuidar e de apoiar as mulheres que se tornam mães, né? Elvis levantou a mão. Eu acho que tem alguma coisa Só no quero chat. fazer só queria fazer essa observação. O Elvis está com a mãozinha já levantada. E a Anne e a Viviane fizeram duas perguntas aqui no Deixa eu olhar. chat. E também a Tati fez uma observação aqui, se você puder dar uma olhadinha. Quem foi primeiro? A Tati? Penso ser interessante falar sobre o tema do seu livro também, assombro e elaboração. Gostaria de te ouvir explicando isso. Eu adoraria, Tati, mas hoje não vai dar tempo. A primeira foi a Anne. Mas a gente pode continuar. Oi? A primeira foi a Anne, dizendo para a professora, conta um pouco da sua experiência com a maternidade de crianças com necessidades especiais, frustração da idealização do filho perfeito. E a Viviane, logo abaixo, gostaria de ouvir sobre maternidades e adolescentes nos dias de hoje. Coisa dessa, né? Olha, eu tenho uma experiência em particular que está publicada, a Anne, de uma história que me foi tão tocante a ponto de eu sentir necessidade de escrever sobre ela e acabei publicando com o consentimento da mãe, né? Uma mulher que eu atendia já antes de engravidar, e ela engravidou e teve uma gravidez emocionalmente muito turbulenta, a gente foi cuidando disso, era a segunda gravidez dela, já tinha um menino, e ao nascer a gente tem a notícia de que a criança era portadora de síndrome de Down, que não foi verificado, não foi possível verificar nos exames. Então, depois de uma gravidez bastante turbulenta emocionalmente, a gente se depara com isso e a gente teve que atravessar essa situação. E ela me liga da maternidade e fala, eu preciso ir aí. Então, ela sai da maternidade direto para o meu consultório, né? Eu fico muito impactada, né? Porque a gente já tinha conseguido cuidar de muitas coisas ao final da gravidez, ela já estava bem melhor e eu tomei como um golpe do destino, assim, não é possível. A gente trabalhou tantas coisas, agora a gente se depara com isso. Eu também, eu resolvo escrever sobre o impacto em mim, na verdade. O texto é principalmente esse. Depois eu deixo a referência também desse. Se bem que está lá no meu site, essa referência que é o livro Para Além da Contra-Transferência, o Analista Implicado. Tem um texto meu lá. E o que acontece é que na maternidade as pessoas dizem para ela, você não pode chorar, é uma bênção, seu filho. E ela estava furiosa, assim, com muita raiva, né? E aí, quando ela chega na sessão, ela diz para mim, com o bebezinho no colo de 3 dias, hoje eu só vim chorar.
e ela chora muito, muito. Não quero esse filho, né? Foi tudo isso. Difícil contar em tão pouco tempo, mas o que eu quero dizer é que a gente fez um trabalho de 6 meses de atendimento conjunto durante a licença maternidade dela. E foi uma experiência muito profunda e muito rica, assim, para nós duas, né? E muita coisa se transformou. E teve essa experiência inicial de rejeição, de raiva, e isso foi totalmente acolhido naquela sessão. Ela não foi julgada, nada disso. A gente foi conversando. Eu falei, eu acho que hoje você só pode chorar mesmo. Mas a gente vai conversar mais sobre isso. A gente vai, aos poucos, pensar juntas numa forma de encaminhar, né, essa situação. Hoje essa criança tem 9 anos e ela ainda é minha paciente. Então, tenho oportunidade de ver o caminho que esse bebê tomou, sabe? A relação que essa mulher construiu com essa criança, né? Mas assim, bastante impressionante mesmo como que ela conseguiu encontrar uma forma de ser mãe desse filho com essa condição. E isso deixou de ser ao longo dos anos. Ela, evidentemente, que leva nas terapias necessárias, mas eu não vejo diferença na forma como ela vai se referindo a um e a outro, né? Que ela tem dois meninos. Mas, de fato, Anne, nesse caso, em todas as situações, a gente tem que fazer o luto do bebê idealizado, né? Sempre quando nasce um filho, tem o luto do bebê idealizado. Mas, nessas situações, você tem ainda mais trabalho, né? Onde é que está a Anne? Eu não estou vendo. Ah, ela me falou que estava sem vídeo. Mas não sei se ajuda a pensar essa associação que eu fiz aqui, né? Se a Anne quiser falar. Vou falar um pouquinho então, professora, só não consigo abrir a câmera, tá bom? Tá bom. Tá dando para me ouvir bem? Tô ouvindo, sim, tô ouvindo. Eu tenho algumas experiências em consultório com mães que tiveram seus filhos, o luto dos seus filhos idealizados, e eu estou me deparando agora no meu TCC, eu escolhi um tema do luto da mãe do transgênero. É um regestar, né, de um filho adolescente que está nascendo filha agora. Sei. Uhum. Então, por isso que eu te perguntei se você tinha alguma experiência nesse sentido, porque eu estou me enriquecendo muito com o seu livro, né, no meu trabalho, e queria saber se você tinha alguma experiência nesse sentido. Nossa, que experiência interessante. Tem um documentário que a Sociedade Brasileira de Psicanálise exibiu há 1 ou 2 anos atrás, não sei se você acompanhou, Não, de qual que é? uma cineasta de Campinas que viveu essa experiência com a filha, né, numa transição de gênero, e ela resolve fazer um documentário sobre autobiográfico, né, da relação da família. Se você me fizer um contato, eu posso descobrir, depois me lembrar do título desse documentário e aí eu te mando, né? Qual caminho é melhor para a gente fazer contato, professora? Pelo meu WhatsApp mesmo. Tá, ok. Tá? Pode fazer, que eu vou tentar me localizar, porque já faz acho que 2 anos que eu assisti. Mas ele é belíssimo, eu tenho certeza que vai te ajudar. Porque Agradeço. É muito bonito. Obrigada. Viviane perguntou, gostaria de ouvir sobre maternidades e adolescentes nos dias de hoje. Não sei se a Só não Viviane vamos quer... esquecer o Elvis, que está com a mãozinha levantada educadamente. É que eu achei que estava essa listinha. Vamos ouvir o Elvis. Então, eu já estou com essa pergunta da Viviane, aí eu tento falar mais genérico. E acho que agora a gente vai ter que parar as perguntas por causa do prazo, do tempo. Fala, Elvis, por favor. Oi, boa noite. Enquanto você estava falando, assim, o primeiro contato que eu tendo com você, e fiquei pensativo, na verdade, sobre a ideia de trauma, colapso ambiental e essa questão da hostilidade, afetos hostis. É que eu entendi que você está falando afetos hostis no sentido de sinal de saúde, né? E como é que você também discute, por exemplo, essa questão da maternidade
e a questão do colapso ambiental. Você está falando numa situação de violência, é isso? Sim, sim. Bom, aí a gente já está indo para uma predominância dos afetos hostis, né? Já chegando num ponto em que não pôde ser elaborado e parte para o ato, né? Acho que não é só um problema da psicanálise, né? É uma coisa já multidisciplinar, né? Que vai ter que entrar outros atores em cena, né? Da assistência social, se eu estou entendendo bem a tua pergunta, né? Outros autores vão precisar entender, mas se tudo puder ser falado e mediado, vão ter que se pensar saídas possíveis para esse núcleo familiar, né? O que é que levou a essa cena de violência, por exemplo, né? Certamente é multifatorial, né? O natural vai ser fazer um julgamento moral, né? Mas a gente vai precisar entender. A própria Vera Iaconelli, a tese de doutorado dela, fala de uma história em que uma mulher pariu e jogou a criança na lata do lixo. E ela fez todo um trabalho de recuperação. Eu estou usando essa palavra, não sei se nem se é a melhor, né? Mas um trabalho de que essa mulher pudesse fazer contato com a experiência da maternidade, a melhor palavra seria transformação, né? A partir daí, né? Ela cuidou dessa mãe, né? E a mãe tinha colocado o bebê na lata do lixo, né? Então, acho que é complexo, né? A gente só tem que tomar cuidado para não se antecipar com julgamentos morais. A gente precisa entender o que aconteceu. Onde foi o colapso, né? Acho que quando você usou essa palavra, a gente vai ter que pensar onde foi o colapso, né? Para não ficar muito específico, né? Encontrando um alvo, um único alvo da nossa ira, né? Da nossa indignação. Acho que a gente tem que se indignar, mas a gente tem que analisar de um modo complexo a situação, né? Bom, Viviane, sobre maternidades e adolescentes, você quer falar alguma coisa? Porque estava um pouco genérico isso, essa sua fala. Não sei se você está aí, Viviane. Oi, Oi, estou Viviane. aqui, tudo bem? Oi, Viviane. Acho que eu estava querendo falar que a colega também falou, principalmente em relação às diferentes, à sexualidade de hoje, né? Que traz várias situações para mães e pais que a gente tem escutado, né? E quando eu estava te escutando, escuto muito a questão do bebê, enfim, da criança pequena, né? Então, eu queria escutar se tem, né? Claro que tem aí também outros lutos a serem elaborados, enfim, né? Mas se também tu tem escrito sobre a questão da adolescência, enfim, né? Nesse sentido. Uhum. Tenho vivido muito na clínica isso, Viviane, mas não escrevi nada a respeito ainda, né? Mas eu acho que muito das coisas que eu trato no livro não se refere exclusivamente ao início da vida, né? Tem um trechinho lá que eu falo assim, tenhamos em conta que é apenas o começo. Ao longo da vida, vamos ter que lidar com inúmeras situações, né? A passagem da infância para a adolescência, né? O início da adolescência, esses filhos que se transformam, né? A gente escuta muito na clínica, cadê meu bebê? Cadê aquela criança que me amava tanto, que agora só se opõe a mim? Não quero esse, eu quero aquela criança, né? Eu costumo brincar que a gente, na infância dos nossos filhos, a gente tem que guardar com muito carinho aqueles desenhos que eles fazem pra gente, assim, melhor mãe do mundo, melhor pai do mundo, eu te amo, você é maravilhosa. Vamos guardar, fazer uns quadros, porque a gente vai precisar muito deles no período da adolescência. A gente vai precisar olhar para esses desenhos e lembrar que eles nos amam, porque na adolescência a gente vai sentir muito diferente disso. Então, é muito doloroso, né? A gente vê, às vezes, na clínica, os pais querendo entregar, né?
volta e meia usam essa expressão, não aguento mais. Né? Outro dia eu escutei assim, tem um tio que disse que quer levar para casa, vou mandar para casa dele, porque eu não aguento mais essa criança. Né? Não é criança, uma menina de 13 anos, sabe? Os pais ficam. O que que acontece, né? Acho que principalmente na entrada na adolescência, né? Você tem esse banho de amor na infância, que não é só amor, que as crianças também dão trabalho, se opõem e tal. Mas você tem mais ascensão sobre as crianças, tem mais poder, as crianças reconhecem que são dependentes e precisam daqueles pais, né? Só que daí ela vai ficando mais potente, já começa a ter o grupo social e tal. Então, na infância, a gente recebe esse banho de amor, né? Tem aí o nosso narcisismo é insuflado, né? Durante esse período, né? Principalmente na primeira infância, né? Agora, aí quando eles entram na adolescência, isso murcha, né? Há um esvaziamento desses aportes amorosos que a gente recebia. Então, o que eu tenho a dizer é que os pais vão precisar estar muito em dia com sua autoestima, né? Porque não vai rolar vindo dos adolescentes. E é melhor que não venha, porque os adolescentes precisam se separar dos pais. E eles lançam a mão de toda essa agressividade, porque é necessário para a separação. É aquilo que esses autores que a gente viu falam, né? De lidar com a diferença, com a separação. Então, eles precisam lançar a mão, os pais vão precisar ter calma para lidar com isso, sem levar para o lado pessoal. Então, eu vejo que muito na clínica dos meus pacientes que têm filhos, ou na adolescência, ou, por exemplo, também quando vai para a universidade, ou saem de casa, né? Tem todas essas passagens onde os pais vão perdendo lugar de importância na vida dos filhos, né? É muito doloroso. Então, acho que o trabalho que eu vejo muito presente nesses grupos que eu atendo, de pais assim, de filhos maiores, é de que eles possam lidar com isso sem tomar como uma hostilidade pessoal mesmo, né? Pode ser que em algum caso ou outro até se justifique, né? Dependendo do tipo de relação que estabeleceram, né? Mas que eles possam ir fazendo essa discriminação e de que precisam construir uma vida própria, né? Onde os filhos não são mais o centro das suas atenções, né? Isso é uma coisa trabalhosa. Obrigada. Raquel, Oi, estou só Fernanda. querendo pontuar aqui umas mensagens da Denise Soares. Ela escreveu bastante coisa aqui no chat, mas também estou preocupada com o nosso horário, então só queria pontuar aqui a presença e a participação também dela. Denise. Oi, Denise. Começa já bem lá para cima, e aí seria depois interessante você dar uma olhada. Entendi. Tá bom. Enfim, muitas contribuições aqui, né? A gente idealiza o filho, vê que não é assim, claro, né? Gente, muita coisa. Vou precisar juntar todas esses questionamentos para um outro bate-papo, né? Pra E a gente Tatiana continuar essa agora conversa. também, toda educada, levantou a mãozinha. Então, já não estou sabendo o que fazer também, enfim, né? Vai, Tatiana, fala aí. Eu vi que a maioria das pessoas aqui fizeram mais comentários, né? Peraí. Acho que alguém falou aqui da aula do Sanford. Você também contou que sua percepção era de que, além do choro e da frustração, ela também foi a exceção, para que pudesse confirmar. Entendi. Que a Tati já tinha me ouvido falar dessa história com essa minha paciente com o bebezinho. Tá, Tatiana, fale. É só uma observação assim que tem me chamado a atenção hoje. Muitas vezes a gente, né, quem pelo menos está envolvido aí na questão de estudos de psicanálise, enfim, a gente fala muito da ambivalência e muitas vezes o olhar ele vai muito pro lado negativo, né?
da ambivalência, né? Especialmente na questão materna, da não aceitação do filho, porque acaba de alguma forma sendo um pouco mais chocante. Mas o quanto o excesso, né, do lado bom do amor, né, às vezes ele também é prejudicial. Vocês estavam falando dessa fase na adolescência, mas eu tenho visto coisas extremamente distintas, por exemplo, na vida escolar, né? Tem as mães que querem depositar os filhos na escola e tem a mãe que sofre para entregar, né? E uma criança que já está maior, já está na fase de começar a se ver como um sujeito mais independente, mas por outro lado ver que a mãe está sofrendo e assim, eu consigo ver a criança naquela coisa, eu quero ir, mas a minha mãe quer mais um abraço enfim, né, aquele excesso, porque é uma criança idealizada, foi uma criança que foi muito sonhada, e aí tudo é depositado sobre ela, e isso tem um peso, né? Tanto na mãe lá mais para frente, quando for inevitável essa separação, né? Quanto para a criança, né? Que vai arrastando isso ao longo da vida. Então, só quis colocar esse aspecto também do excesso de amor, né? Dessa impossibilidade da mãe, às vezes, né? Do cuidador, de ver que essa independência ela é importante, né, para constituir aquele sujeito. Exatamente. E é interessante essa sua colocação, Tatiana, muito, muito oportuna, porque a gente precisa ter em conta que esse excesso de ligação, né, até mais fusionado, simbiótico, né, muitas vezes é uma estratégia de defesa contra o próprio sentimento hostil, contra o ódio, né? Então, se liga em excesso porque é para tentar aplacar o ódio. Por isso, de novo, se a gente puder falar dos sentimentos hostis, isso também vai poder ser abrandado, né? Então, de novo, a gente está aí com a mesma questão, né? E eu termino esse capítulo falando assim: de vilã, a ambivalência na maternidade vai revelando sua natureza inescapável e mesmo necessária. Os desenvolvimentos deste capítulo evidenciam não apenas o seu caráter inelutável, mas, acima de tudo, a importância do reconhecimento dos sentimentos hostis, além dos amorosos, para a instalação do que compreendo como processos de saúde, que implicam reparações contínuas e, portanto, criatividade. E também, como a gente falou aqui, elaboração de lutos, né? Bom, se alguém quiser fazer algum comentário final, para a gente, assim, para eu saber um pouco como foi para vocês, o que vocês acharam desse bate-papo. Fico muito instigada que vocês topem esse grupo de estudos. Quem estiver por aí quiser participar, a gente vai aprofundar essas questões, por enquanto, em 5 encontros aí. Eu queria dizer que eu achei muito importante. Eu não sou psicanalista, eu sou da abordagem centrada na pessoa, mas eu acho que, salvo as diferenças de palavras teóricas, a ambivalência é uma coisa que ela existe, ela não é teórica, ela é prática, ela é da vida, ela é de todo mundo que é mãe, ela é de todo mundo que atende mães e pais, então é uma coisa extremamente necessária para ser falada, né? E eu fico pensando muito nas aproximações das falas. Então, com esse último comentário, você comentou, se a gente puder falar sobre as coisas que nos incomodam, e acho que é isso, sim, é conexão, nós temos verdadeiros com o que a gente sente, e é a partir daí que a gente consegue encontrar os nossos caminhos, né? E nós, todo mundo, assim, né? Nosso caminho enquanto pessoa que atende, nosso caminho enquanto mãe, nosso caminho enquanto pessoa que se relaciona com outras mães, nosso caminho enquanto os filhos. Então, eu acho que é uma fala muito importante. Eu não te conheci ainda, foi uma indicação de uma amiga minha também da abordagem centrada, e eu gostei muito, fiquei muito curiosa para ler seu livro. Que legal, que bom. Bom receber você aqui e ouvir a tua opinião, Thaís. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, a gente pode ir se despedindo. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente continua esse papo, que foi muito bom. Agradeço a participação de todas, de todos. E a gente
segue aí, pensando junto, né? Quem ainda não acompanha, no Instagram eu sempre publico quando tem algum evento, algo acontecendo, Raquel Ferrari 2018. Aí vocês podem, ou mesmo lá no site também, vocês podem pelo site chegar no Instagram e vocês vão sabendo o que a gente está programando, tá bom? Então até, gente. Obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Raquel. Boa Obrigada. noite, obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada. Muito obrigada, Rachele. Obrigadão. Foi Tchau, ótimo. obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau.